Olá, tudo bem? Retornamos com a nossa matemática, pensando no nosso Enem. Dando continuidade à nossa aula de trigonometria, que nós falamos do ciclo trigonométrico e batemos fortemente no ciclo da parte do seno, justificando o porquê do 30, 45 e 60 graus e até desenvolvendo outros ângulos. Vamos agora trabalhar com uma outra parte da trigonometria, trabalhar com radianos, que seria uma outra unidade. Então poderíamos trabalhar com graus ou radianos, ok? A trigonometria cobra muito essa linguagem de radianos, porém, se você for olhar com um certo cuidado, você aprende com facilidade. É só questão de ficar familiarizado com esta linguagem, ok? Caso tenha dificuldade, transforme primeiro em graus e depois, com o tempo, você vai trabalhando somente em radianos quando houver necessidade, ok? Vamos ver o assunto da aula de hoje e já iniciarmos, até mesmo com um detalhezinho da aula anterior, ok? A gente vai falar um pouco do ciclo trigonométrico, a medida de arcos em radianos e em graus, e falar sobre o seno, cosseno e um pouco da tangente, ok? Essa parte eu vou retornar para que a gente possa lembrar o que a gente viu da nossa tabelinha e mostrar um pouquinho do cosseno que não foi visto, mas a ideia é exatamente a mesma. Se você entende a ideia do seno, você entende a ideia do cosseno e da tangente. Então ele pede lá, ache o valor do cosseno de 210. Lembrando que a nossa tabelinha, você tem que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 vale 1/2, ok? Antes de mais nada, antes de falar do cosseno, vamos identificar o eixo do cosseno. Então, o cosseno, nós trabalharemos com o eixo x, ok? Para que você possa fazer uma associação, algumas piadinhas que surgem, a gente chamar o eixo x de cosseno, ok? Para que você associe que você está trabalhando com o eixo x no cosseno, ok? Então, só para lembrar o plano cartesiano, eu tenho meu plano cartesiano aqui, meu eixo y, e eu tenho o meu eixo x, que está em vermelho, para destacar que eu vou olhar para ele. Se você escolhe um x do lado direito, por exemplo, para identificar esse ponto, o meu x seria positivo. Se eu pego um ponto aqui, o meu x seria positivo. Se eu pego um ponto para o lado esquerdo, o meu x seria negativo. E se eu pego um ponto nesse lado, o meu x seria negativo. Ou seja, o meu cosseno ele é positivo, negativo, negativo e positivo, pensando no eixo. Então, o cosseno x para a nossa direita, ele será positivo. Para a nossa esquerda, ele será negativo. Diferente do seno. O seno para cima será positivo, porque seria o eixo y, e para baixo seria negativo, ok? Então, tá aqui. Para que a gente possa responder o cosseno de 210, vamos novamente dividir o nosso ciclo trigonométrico. 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Eu tenho o primeiro quadrante aqui, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Pergunto para vocês, aonde está o 210? O primeiro quadrante de 0 a 90, o segundo quadrante de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270, eu consigo identificar o 210 neste quadrante. Então, eu vou fazer a marcação do 210 graus. Primeira coisa, descobrir quanto vale esta distância do 210 até o 180. Se eu tenho uma distância do 210
até os 180 graus, eu consigo perceber que essa distância vale 30. Ou seja, o cosseno, ele tem algo relacionado com o 30 graus. Então, você pode atravessar esse ciclo trigonométrico para achar o 30 graus. Então, tá aqui. Essa distância vale 30 graus. Então, marquei 30 graus aqui. Cosseno de 30 você tem, pela tabelinha. O cosseno, ele bate nesse ponto do verdinho. Ou seja, a distância da origem até esse pontilhado vale raiz de 3 sobre 2. Lembrando que ele é positivo porque está para o lado direito. Se eu quero alguém no terceiro quadrante, ele bateria nesse ponto aqui, ok? Então, eu teria necessidade de descobrir a distância da origem até o pontilhado. A distância dele também vale raiz de 3 sobre 2. Porém, como ele está no terceiro quadrante, ele está para o lado esquerdo, o meu cosseno de 210, ele tem o mesmo tamanho que o cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2, porém, ele será negativo. Ok? Então, é essa a ideia. Se temos alguém no terceiro, no segundo, no quarto quadrante, descobrimos a distância até o eixo X e damos um jeito de trabalhar com ele no primeiro quadrante. E aí a gente só visualiza o sinal, ok? Então, tá aqui a primeira parte para a gente revisar e poder dar continuidade na nossa trigonometria. A segunda parte seria o quê? Nós identificarmos aonde está ângulos maiores que 360 graus. Então, se eu escolho um ângulo de 330, ele teria que percorrer toda esta parte aqui. Andei 180, andei 270, andei 330. Esse seria o ângulo de 330. Porém, e se eu trabalho com um ângulo de 1.200 graus? 1.200 graus seria a mesma coisa que percorrer isso aqui, ó. Eu andei 90, 180, 270, 360. O que acontece? Eu continuo. Dou mais uma volta, 720, mais uma volta, seria 1.080, porém, se eu der mais uma volta, eu vou passar de 1.200. Então, olha o que acontece com o nosso ciclo trigonométrico, fica uma bagunça. Então, vamos tentar identificar quantas voltas o 1.200 irá percorrer. Fica 360. Então, veja, eu saio do ponto A e retorno no ponto A, sem a necessidade de marcar isso. Mais 360, eu saio do ponto A e retorno no ponto A, sem necessidade nenhuma de fazer a marcação. Mais 360, já totalizando um total de 1.080 graus. Se eu tenho 1.080 graus, para chegar em 1.200, se você fizesse a conta, eu teria necessidade de andar mais 120 graus. Então, eu só irei utilizar isso. Uma pessoa que anda 1.200 graus, ele sai do A, ele dá 3 voltas ao redor do ciclo trigonométrico e percorre mais 120 graus, parando neste ponto aqui. Então, quando ele pede um ângulo maior que 360 graus, normalmente nós iremos trabalhar com a menor determinação positiva.
que é tentar descartar a quantidade de voltas para identificar aonde ele para. Eu não posso falar para você que eu posso descartar a quantidade de voltas, porque se um exercício ele pede quantos quilômetros eu vou percorrer se eu andar 1.200 graus, eu tenho que fazer o cálculo das 3 voltas e mais os 120 graus. Mas quando ele pede para que você identifique o quadrante, a quantidade de voltas não é relevante para nós. Ele deu 3 voltas, ok. Aonde ele vai parar? Ele vai parar no segundo quadrante. Então, é essa a ideia. Alguns exercícios você vai ter a necessidade de descobrir as voltas. Neste caso, em qual quadrante ele para, não preciso levar em consideração. Então, aqui, para achar a menor determinação do 1.200, eu fiz o cálculo descobrindo 1, 2, 3 voltas e ficando com o meu resto. Porém, tem um jeito mais rápido, um jeito mais eficiente. Seria dividir isso por 360 graus. E eu peço para que você não simplifique essa fração, essa divisão, pois você não está dividindo dinheiro, R$ 1.200 para 360 pessoas. Você está querendo descobrir quantas vezes o 360 cabe em 1.200. Então, ele cabe 3 vezes, ou seja, ele deu 3 voltas. Vai vir para cá menos 1.080. E o que vai sobrar é a minha menor determinação positiva. Ficaria mais fácil de trabalhar do que nesse caso em vermelho. Lógico que, para que a gente possa entender a parte preta, essa parte aqui de baixo, eu tenho que entender a parte de cima. Porém, se eu peço um ângulo de 25.000 graus, você vai ter que ficar tirando 360, então é mais fácil fazer a divisão, ok? O entendimento é porque a gente vai tirando 360, mas para ganhar agilidade, nós dividimos por 360, ok? Mais um. Então, tá aqui, 2.500. Vamos fazer do jeito mais trabalhoso, porém, é o jeito que mais faz sentido, para que depois possamos ir para o processo. Quando entra no processo, ele vira mecanizado. Então, eu tenho 360 mais 360, 720, 1.080, 1.440, mais 360, 1.800, mais 360, 2.160. Se eu somar mais 360, ele fecharia 2.520. Então, eu não posso. Então, eu quero descobrir quanto vale esse cara aqui. Então, se eu tenho 2.500 e eu já percorri 2.160, a diferença entre esses dois elementos vai dar 340 graus. Então, perceba que ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas e para no 340. Então, em qual quadrante está? Ele está no quarto quadrante. Só no anterior, ele perguntou qual quadrante? Segundo quadrante. Fazendo do jeito da menor determinação positiva, do jeito mais rápido, 2.500 graus divididos por 360 graus. Vai ter necessidade de trabalhar com a tabuada do 360. Então, vai dar 6 voltas, que nesse caso eu posso descartar. Vai dar 2.160 e o resultado vai dar 340 graus. E o que importa para mim, neste momento, seria o meu resto. O meu resto seria onde ele para, ok? Então, tá aí. Quando eu passo de 360 graus, tire a quantidade de voltas e trabalhe com ele no ciclo trigonométrico entre 0 e 360 graus. Só cuidado com a contextualização. Se ele pede a distância percorrida, você tem que levar em consideração a quantidade de voltas. Se ele pede em qual quadrante, você pode desconsiderar, porque ele pode dar infinitas voltas
o que importa é onde ele para, ok? Se é que ele vai parar, como eu comentei, infinitamente. A transformação de graus para radianos. Para que a gente possa trabalhar com graus e radianos, eu tenho que fazer a associaçãozinha. Quantos graus corresponde a quantos radianos, ok? Então tá aqui. Trabalhar de graus para radianos. Você, com certeza, já trabalhou e sabe que 360 graus corresponde a 2π radianos. Uma conta mais fácil de trabalhar seria 180 graus, se eu dividir por 2, eu teria 1π radianos. Radianos seria a unidade. Como aqui eu tenho graus, aqui eu teria radianos, ok? Fazer uma associação pouco estranha, mas para que você entenda. Um seria metros, o outro seria centímetros. São unidades diferentes, ok? Então, só para que você entenda. Uma parte seria hora, a outra seria minuto. São unidades diferentes, para que você faça uma associação. Meio distante, mas para que você tenha esse entendimento. Porém, tem alguns valores em radianos que nós não temos a necessidade de fazer uma regra de 3. A gente pode pensar um pouquinho e chegar nessas respostas sem a regra de 3. Por exemplo, se eu tenho 180 graus, eu tenho π radianos. Se eu dividir os 180 graus em duas partes, eu vou ter 90 graus. Se eu divido por 2 o 180, logo eu tenho que dividir o π em duas partes. Então, eu tenho que 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. Então, eu posso trabalhar com essas duas unidades. Vamos escolher outra cor. Se eu divido o 180, veja que aqui eu dividi por 2. Mas se eu divido esse cara por 3, 180 por 3, 60 graus. Que é o que tem na tabelinha, então deve ser um valor que aparece com frequência. Eu teria que dividir o π sobre 3. Então veja, o π sobre 3 corresponde a 60 graus. Vamos dividir agora o 180 em 4 partes. Se eu dividir o 180 em 4 partes, 45 graus, eu teria π sobre 4. Então veja, também está na tabela, aparece com muita frequência. Mais um, se eu dividir o 180 em 6 partes, eu vou ter 30 graus. Eu divido o π por 6 partes, eu terei π sobre 6. Perceba que esses últimos 3 que eu escrevi, 45 e 30, fazem parte da minha tabela. Então, com certeza absoluta, esses valores aparecem com muita frequência, ok? Vamos escolher um valor aleatório agora. Vou dividir em 10 partes. 18 graus corresponde a π sobre 10 radianos, ok? Porém, e se eu peço 35 graus? E se eu peço 35 graus? Você teria que dividir os 180 em quantas partes? Perceba que quando você trabalha com 30, 45, 60, 90, o 120, você consegue pensar e trabalhar na nossa tabelinha. Quando eu peço 35 graus, 180 dividido por quem daria 35? Eu já não tenho o valor de rápida resposta. Então, você parte para o processo, ok? Então, treine um pouco os valores principais para que quando houver a necessidade, você saiba fazer por regra de 3. A regra de 3 é tranquila, porém demanda tempo, ok? Então, se eu quero 35 graus em radianos, eu posso usar a regra de 3. Então, eu não conheço quanto vale isso aqui. Eu tenho que 180 graus corresponde a π radianos, 35 graus corresponde a x. Uma regra de 3 diretamente proporcional e muito fácil de resolver. Fica 180x
igual a 35π. Se você isolar o x, 35π sobre 180 graus, ok? Você acaba de criar uma fração para transformar 35 graus em radianos. Perceba que quando você fez isso, o 35, que é o valor que eu estou pedindo para transformar em radianos, ele aparece aqui. 35 graus. Junto dele, encontra-se o π e os 180 graus. Se você for trabalhar com fração equivalente, então você pode sair a partir deste momento. Você não tem necessidade da regra de 3. Se eu quero o valor de 35 graus, toda a regra de 3 que você for construir para transformar, você pode multiplicar por π, que equivale a 180 graus, e dividir por 180 graus. Eles poderiam ser simplificados aqui. Então, esse verde é uma fração equivalente ao número 1, ok? Como se fosse assim, 35 graus, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2, que isso não alteraria o meu resultado, ok? Então, eu posso pular a regra de 3 e ir direto para esta parte em verde. Perceba que vai ter sempre um π e um 180 embaixo. Então, dando continuidade, fica x igual. Se eu simplificar por 5, vai ficar 7π. Se eu divido 180 por 5, 36. Isso daqui corresponde a 35 graus. Essa parte em radianos. Ok? Então, esses valores, peço para que você pense várias vezes e quando houver a necessidade, você parte para a regra de 3. Ok? E se for ao contrário, de radianos para graus? Eu vou escrever aqui 5π sobre 6 radianos. Isso corresponde a quantos graus, ok? Essa transformação é muito simples. Graus não vai aparecer nada com π. Então, basta você fazer a simples troca. 5 vezes o π sobre 6. Se você quer transformar em graus, você tira o π e coloca o valor que nós associamos ao π, ok? Aí você pode simplificar. Divide por 6 dá 1. Divide por 6 dá 30. 5 vezes 30, isso corresponde a 150 graus. Então, de radianos para graus, provavelmente você não tenha problemas. Uma outra, 7π sobre 12 radianos corresponde a quantos graus? Então, faz a mesma troca. 7 vezes o valor do π sobre 12. Você pode trocar, 180 graus aqui e dividir 180 por 12. Resulta em 1. Resulta em 15. E 15 vezes 7, eu tenho 105 graus, ok? Então, veja que eu só fiz 2 exercícios porque é muito tranquilo. Basta você tirar o π e substituir ele por 180 graus. Porém, para que não fique dúvidas, eu vou fazer na parte de baixo aqui, novamente, π radianos equivale a 180 graus. Mas nem
todos os casos, aparecerão o π e ele provavelmente vai trabalhar com o radianos sem o π. Ou seja, essa é a nossa relação que começamos com a nossa aulinha, ok? E fizemos tudo a partir dela. Então, tá aqui. Ok? Para que a gente não tenha necessidade de sempre utilizar o π, a gente pode tirar ele daqui. Quando eu digo que π radianos ele equivale a 180 graus, eu estou fazendo uma relação com radianos e graus. Mas o π é um valor irracional. Você tem que lembrar que o π vale 3,14 radianos, que equivale a 180 graus. Então, pode existir alguns momentos que você trabalhe sem o valor do π. Como nesse caso, 3,14 radianos equivale a 180 graus. E quanto será que vale 1 radianos? Veja que não vai aparecer o π. Vou fazer o círculo aqui. Não tem o π. 1 radianos equivale a... Então, vamos pensar qual seria a nossa conta. Se eu tenho 3,14, eu divido aqui por 3,14, ele resulta em 1 radiano. Eu divido isso aqui por 3,14, 180 graus por 3,14, e ele vai gerar um valor aproximado de 57 graus. Então, essa informação é importante você ter, que 1 radianos equivale a 57 graus. Então, π radianos equivale a 180 graus. Porém, o π ele vale 3,14. Então, o π igual a 3,14. É um número irracional. Então, cuidado. Ah, professor, eu nunca sei quando eu coloco o π como 180, como o π como 3,14. O π vale 3,14. Porém, quando a gente quer associar ângulos radianos com graus, ele tem como um valor... ele admite 180 graus, ele equivale a 180 graus, ok? Então, tá aqui. Essa informação é importante para nós. Então, podemos trabalhar com radianos e esta unidade aqui. 1 radianos, 57 graus. 2 radianos, valor aproximado. 2 radianos, aproximadamente 114 graus. 3 radianos, 170 e poucos graus. E 3 e um pouquinho radianos, 180 graus. Ok? Então, perceba que o π, ele é igual a 3,1428 e assim vai. Ok? Mas para associarmos a ângulos, nós utilizamos o π equivalente a 180 graus. Ok? A gente viu no começo dessa aula a transformação, né? Ou achar 1.200 graus, achar a menor determinação. Então, eu pegava 1.200 graus e dividia por 360 graus. Eu descobri a quantidade de voltas e pegava o resto. E como vai funcionar isso em radianos? Vamos pegar aqui um exemplo. 5π. Perceba que eu tirei aqui 360. Aqui eu também tenho que tirar algo equivalente a 360. Seria o meu 2π. 2π mais uma volta mais meia volta. Ou seja, a minha menor determinação seria o π. Outra. Eu tenho 8π. Eu tenho uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta. Ou seja, eu dei uma volta completa, então tá aqui. Eu saio do A e retorno no A. Dou mais uma volta, saio do A e retorno no A. Mais uma volta completa, mais uma volta completa. Ou seja, isso daqui, menor determinação, 0. O que mais deixa o exercício um pouco mais complicado quando trabalhamos com fração.
13π sobre 2. Mas a ideia já foi trabalhada aqui em cima. Eu tenho que tirar uma volta, porém, eu vou tirar uma volta em forma de fração. Eu não tenho que tirar 2π, só que eu vou escrever esse 2π na forma de fração. Perceba que aqui embaixo eu tenho 2π. Aqui em cima eu tenho 2π escrito em forma de fração. Então, tirei uma volta, mais uma volta, para facilitar a minha vida. Se eu trabalho em fração, eu vou fazer soma de frações. Então, aqui foi tirado mais uma voltinha. Aqui, mais uma voltinha. Então, eu tirei 3 voltas. E 4 mais 4 mais 4, 12. Para fechar 13, 1π sobre 2. Essa é a minha menor determinação, que seria 90 graus. Uma volta, 2π, eu descartei, só que ele está em forma de fração. Mais uma volta, ok? Então, quando você vai trabalhar com radianos, trabalhe e radianos está numa forma fracionária, tire 2π na forma fracionária, ok? Ache uma fração equivalente para que você vá subtraindo do valor, ok? Espero ter ajudado. A trigonometria é uma matéria que você precisa treinar para que você fique familiarizado com a linguagem, ok? Tchau e até a próxima.